amigos e amantes do futebol pernambucano, começando por aqui mais uma edição do programa Por Dentro do Lance de hoje. A gente destaca para você as notícias do Náutico daqui a pouquinho com Eduardo Gadelha, chegando também Enaldo Farias trazendo as informações do Santa Cruz, as notícias do esporte, o esporte que tá fazendo feio, hein? Daqui a pouquinho as notícias do esporte com Sérgio Nascimento e um resumo de tudo que aconteceu com os times pernambucanos. Quem vai trazer as informações pra gente é Orlando Sérgio. Vamos falar também sobre a seleção brasileira. Hoje, aqui no programa Por Dentro do Lance. Vocês já sabem, né? Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, chama os amigos e fique com a gente por dentro do lance. Muito bem, galera, e a gente chega agora com as notícias do Náutico, que apesar da folga está se preparando aí para os próximos jogos e também está contratando. Quem vai trazer as informações para a gente é Eduardo Gadelha. Por Dentro do Lance. Seja bem-vindo, Eduardo. Ok, Adriano, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no programa Por Dentro do Lance. É isso mesmo, Adriano. Depois da vitória contra o América do Rio Grande do Norte, o técnico Marquinhos Santos ganhou bastante tempo para treinamentos, até porque os jogos da Copa do Nordeste foram todos adiados e os jogos da Copa do Brasil ainda estão esperando o sorteio. Houve choques de datas nos torneios e a CBF adiou jogos de algumas competições. Enquanto isso, o Timbu está atrás do Bahia, CSA e Ceará. Depois da vitória por 1-0 sobre o América, e o Náutico estreia, né, desde a sua estreia na Nordeste, o Ceará 0, perdeu para o Confiança pelo mesmo placar de 1-0, empatou com a Juazeirense em 0-0, perdeu para o CS 4-0, Sampaio Corrêa empatando ali com o pelo placar de 1-1. É isso, e a gente tem alguns destaques do Náutico nesta temporada, Adriano. Alguns jogadores que a gente destacou para vocês, que o primeiro, eu vou citar, todo mundo conhece, é o Marco Antônio. Esse é artilheiro, né? Sabe quem é o Marco Antônio? O outro jogador é o Sérgio. Temos também o Tânia. Esse é o primeiro jogador africano a defender o clube do Caribe. Jogador que tem trabalhado bastante no Náutico, o goleiro Muriel. Tem 7 anos, está voando no gol do Náutico. Né? Grandes partidas pelo Alvirrubro e Rosa e Silva. Além de contarmos também com o lateral direito Marcos Íntalo e do meio atacante Patrick Alan. Esse é o garçom do time e agora ele resolveu marcar gols também, viu? Inclusive, os números dele desse ano já superaram os números do ano passado inteiro. Olha só, né? E temos contratação com o Adriano. Exatamente, viu? O Náutico anunciou a contratação de um meio atacante vindo do Volta Redonda, é o Caio Vitor, de 24 anos, cria da base do Volta Redonda. Ele já deu algumas passadas aí por alguns clubes do Brasil, inclusive pelo Botafogo por empréstimo. Agora, jogador do Náutico Capibaribe, Adriano. Por Dentro do Lance. Eduardo Gadelha, o Náutico tem uma partida pela frente contra o Central. Conta pra gente aí. Exatamente. Inclusive, eu vou até destacar para você também, na quarta-feira passada, o Náutico enfrentou o Náutico. Como assim? É o time sub-20, o treino, o Náutico venceu por 6-0. Teremos mais um jogo de treino que será contra o Central, lá de Capivaru, no dia 5 de abril, nos Aflitos. Lembrando que a estreia do Náutico é dia 13. E esses jogos de treino vão servir de preparação para a estreia do Náutico dia 13 contra o Itabaiana, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Eduardo, eu vou dar um desconto para você, porque a gente fala tanto em Série A, Série B, Série D, Série C, que a gente se enrola. E são tantas competições
A gente fala também agora um pouquinho sobre a Copa do Nordeste. Existe a possibilidade de um cruzamento aí, Náutico e Sport, Eduardo? Com certeza. Bom, se o Náutico passar pelo Bahia e classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, que será as quartas de final, o Náutico vai encarar nada mais, nada menos do que o Esporte Clube do Recife. Teremos mais um clássico das emoções. Muito bem, Eduardo. A gente agradece a tua participação. A gente sabe que esse pré-temporada aí que está chegando, as notícias vão surgindo e a gente vai deixando vocês aqui no programa Por Dentro do Lance sempre bem informados com as notícias do Náutico e a participação de Eduardo Gadelha. Ok, Adriano, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no Por Dentro do Lance. Lembrando que não esqueçam de dar o seu like, tá? Não esquece. Quando você acessar nosso link, for lá no YouTube e ver nossos vídeos, dá um like, ajuda o nosso canal. É muito bom pra gente. A gente agradece a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Antes de você ir, tá certo? Tem um convite especial para você. A gente sabe que o Sport estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Série A, viu? No próximo sábado, e a gente vai ter aqui o nosso pós-jogo. Você está convidado, viu? Agradeço pelo convite e estaremos juntos, sim. Vamos participar dessa live aí pós-jogo de São Paulo e Esporte Clube do Recife. Obrigado, Eduardo, por sua participação. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, galera, a gente chega agora com as notícias do Santa Cruz, que segue treinando, se preparando aí para a estreia no Brasileirão da Série D. Quem traz as informações pra gente é Enaldo Farias. Por Dentro do Lance. Olá, amigos do Por Dentro do Lance. Saldo a você, torcedor do Santa Cruz. A gente está de volta, né? Se curando de uma gripe aí que vem acometendo, mas graças a Deus está tudo bem, estamos melhorando e vamos dar seguimento aqui às informações do Santa Cruz, né? Embora estejamos em contagem regressiva para o início da tão esperada estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, nesse momento ainda não traremos muita informação acerca da estreia, né? Pois o momento ainda é de incertezas sobre as permanências, sobre quem fica ou quem sai neste momento do clube. Isso aí, Adriano. Tivemos notícias que o Santa Cruz começou a dispensar alguns jogadores. O que é que você traz pra gente, Enaldo? É isso mesmo, Adriano. Nessas dispensas, duas já aconteceram, né? Rafinha, né, que já está lá na Bolívia, né, já está no clube, e recentemente o Everton Felipe foram as dispensas. E a contrapartida, o Santa Cruz já tem aí, já treinando o volante, né, Eurico Lima, e também o volante Jonatas Paulista, né? Já se encontra por aqui, já foram apresentados, né? Por Dentro do Lance. Muito bem, Enaldo. A gente sabe que o Santa Cruz está se preparando e tem amistoso pela frente antes da estreia. Isso, Adriano. Teremos nesse sábado, dia 29, né, um amistoso. Vai acontecer lá em Arapiraca, né, contra o Asa. Esse amistoso acontece às 17 horas no Fumeirão, é o nome do estádio, né? Contra o Asa de Arapiraca. Esse amistoso é justamente para o Santa Cruz seguir avaliando aí. O Santa Cruz já pode estar contando com as contratações, né? Além dos que já estão por aqui, né, como é o Galhardo, né, o goleiro Felipe Alto também, e o Santa Cruz vai fazer não só esse, como está previsto também para o dia 5 de abril, um outro amistoso, e é possível que haja até presença de sua torcida aqui no estádio do Arruda,
mas a gente ainda não tem informações concretas. Mas a princípio esses amistosos servirão para que o Santa Cruz possa, né, o Itamar Schulli possa estar avaliando, né, o elenco e toda a sua direção, né, as novas aquisições do clube, né, para a temporada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, Adriano. Ok, Reinaldo, a gente sabe também que tem muita polêmica ainda em cima da SAF. Como é que você vê essa história aí? Conta pra gente, Reinaldo. Essa questão da SAF, muito batida hoje, tanto em redes sociais como nos meios de comunicação, como eu disse, não é um empate, mas é saber que estamos diante de um processo de negociação, onde se leva um tempo. Se existe um tempo hábil, dentro de um processo de negociação, existem questões que são negociáveis a curto prazo e tem questões que são negociáveis a longo prazo. Neste momento, a documentação já está nas mãos do presidente, né, que está aí avaliando com o corpo jurídico, e o Santa Cruz, além desse processo de avaliação, vai passar também pela avaliação do Conselho Fiscal, para que também possa seguir. Vai ter um tempo aí, acho que algo em torno de 45 dias, para que haja uma assembleia entre os seus sócios, né, para que também possa estar sendo apreciado essa questão da SAF. Quer dizer que a SAF está seguindo todo um processo dentro de um tempo, para que tão logo as coisas possam estar devidamente ajustadas e esse dilema, ou melhor, essa celeuma possa estar chegando ao não é? E o seu torcedor possa estar tranquilo com relação a essa questão toda aí que o Santa Cruz está vivendo, né? Mudanças lá no Arruda, jogadores saindo, jogadores chegando, e os titulares, como é que andam? Tem se falado muito aí, né? A gente tem procurado ir atrás de informações acerca dessa questão de dispensas, né? Como eu citei os nomes, mas não vai ficar só por aí. O Santa Cruz hoje tem seu elenco, no seu total aí, mais de 35 jogadores, eu diria que na faixa dos 38 jogadores, só que o Santa Cruz pretende dar uma enxugada nisso aí, né? Até porque o Santa Cruz pretende trazer mais jogadores, tem o objetivo de trazer mais jogadores aí, reforçar melhor o seu elenco para esse campeonato, e é bem provável aí que nesse processo de dispensa, além desses dois, possam acontecer algo em torno aí de 5 a 8 jogadores, e o Santa Cruz possa estar realmente enxugando para se trazer essas novas contratações, né? Esses reforços e dar uma qualidade melhor ao seu elenco, para que possa realmente estar apto a enfrentar uma Série D. Sabemos que não é fácil, né? E sabemos que o Santa Cruz vai pegar pela frente, em se tratando de um campeonato brasileiro, de uma Série B, a gente sabe que não é fácil, né? E o Santa Cruz realmente tem que estar com o elenco qualificado para isso. E, muito infelizmente, vai ter que crucificar alguns jogadores, além desses dois, para que possa estar dando segmento, estar dando o melhor para a sua torcida, né? Trazendo o melhor para a sua torcida, né? Muito bem, veja só, torcedor tricolor está ansioso, quer ver o time jogando muito bem. A gente vai fazer uma live no próximo sábado, logo após o término do jogo do Sport, mas se você já tiver informações desse amistoso, quero contar com sua participação na nossa live, e você vai passar essas informações aí para a torcida tricolor, Reinaldo. Ok, Adriano, no próximo sábado com certeza estaremos com informações acerca desse amistoso,
além de várias outras informações necessárias para deixar o nosso internauta aqui bem atualizado do que está acontecendo. E é isso aí, eu tentei de forma não tanto resumida, mas tentar fazer com que esse torcedor não fique tão preocupado, tão apavorado com relação a tudo que está acontecendo no Santa Cruz neste momento. A gente sabe que faz parte do trâmite, né? Afinal de contas, quem vai dar o Santa Cruz assim de bandeja, né? Dentro de um processo de negociação, é preciso estar atento a detalhes, não é? Então, a coisa tem que estar bom para ambas as partes. Então, nesse caso aí, é necessário que o torcedor tenha paciência e tudo está seguindo todo o seu processo, todo o seu tempo. E daqui para frente agora é esperar acerca dessas informações que elas possam realmente responder à altura e que o Santa Cruz possa iniciar aí esse campeonato com tudo, né? Com pé direito, né? Como costumamos sempre dizer, né? Iniciar com pé direito. E próximo sábado estaremos na live, sim. E deixo aqui o abraço para os nossos amigos por dentro do lance, né? E todos os nossos internautas. Não se esqueçam de compartilhar o nosso programa. É isso aí, Reinaldo. A gente agradece a sua participação aqui no programa de hoje. Torcedor tricolor, muitas expectativas. Aguardem, coisas boas virão. Um abraço para você, Reinaldo. E até a próxima. Você, Adriano. Até a próxima. Por dentro do lance. Muito bem, torcida rubro-negra, mais uma vez decepcionou em plena Ilha do Retiro. Quem vai trazer as notícias pra gente do esporte agora é Sérgio Nascimento. Por dentro do lance. Seja bem-vindo, Sérgio. Beleza, Adriano Cordeiro. Amigos e amigas aqui do Por Dentro do Lance, que semana sofrível, tanto no âmbito local quanto nacional, né? Eu ia entrar com a camisa do Brasil, mas como deu problema técnico, dentro com a camisa branca. Para tentar entrar com paz, né? Porque foi um clima tenso. Voltando para o esporte, plena Ilha do Retiro. O Sport veio conhecer sua quinta derrota na temporada para o Altos do Piauí por 1-0. Desta vez, esta partida válida pela Copa do Nordeste, em sua última rodada da primeira fase. Sendo que o detalhe é que o Leão já tinha entrado em campo, já classificado para a próxima fase. O que só estava faltando a gente vencer era o Sport se ia terminar primeiro na liderança ou em segundo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O Sport veio a decepcionar. Até o resultado favorável ao Sport aconteceu, que foi o empate de Vitória e Motoclube de 1-1, lá no Castelão, em São Luís. Mas o danado do Leão ficou aquelas coisas, minha gente. É impressionante. Vejam só. No lance, o único que gerou a vitória do Alves foi mais ou menos em 7 minutos do primeiro tempo. Kaique França, o nosso querido goleiro, que parece que a gente não tem muita segurança nele em cobrança de pênalti. Kaique França derrubou o jogador da equipe piauiense, gerando esse pênalti a favor da equipe adversária. Quem cobrou foi Jonathan, fazendo assim o único gol que foi da partida. A partir daí, só deu Sport. Bola pra cima, bola pra baixo, bola pros lados, até na trave teve. Mas como o estanque também já canta, né, que bola na trave não quer placar, o Sport continua apontando de ter muitas chances, mas não consegue converter isso em gol. É fato, infelizmente. O resultado foi muito criticado pelos torcedores. Logicamente, né? As vaias comeram no centro. Time, cabra, safado, coisa do tipo, né? Daí pra cima. Quem estava na área técnica foi o auxiliar Samuel Azevedo, tendo em vista que Pedro com suspensão. Adriano Cordeiro. Sem o técnico em campo, torcida também parece que não compareceu, né? Foi um público pequeno, não é isso, Sérgio? Mais uma vez, Adriano. É o que a gente até começou, né? A gente começou lá na live passada nossa,
sobre que o Sport não vem enchendo o estádio. Mas o que eu tiro de lição disso aí? É que a torcida está com o pé atrás com o Pepa. Este elenco não está convencendo, apesar de ter vindo a testa de ouro certos jogadores, mas não vem com a torcida. É por isso que não vem tendo um público maior, porque geralmente a gente sabe, né, que o Retiro costuma se encher, né, em grandes jogos, 20 mil para cima. Mas este jogo contra o Altos deu apenas 6.509 torcedores, para uma renda de R$ 148.500. O quadro de arbitragem, ao meu ver, não interferiu em nada no resultado. O árbitro foi José Agnes Teixeira do Nascimento, contando com a ajuda dos assistentes Francisco de Assis da Hora e Edilene Freire da Silva. E o quarto árbitro foi Diego Fernando Silva de Lima, Adriano. Muito bem, Sérgio. A gente sabe que no próximo final de semana o Sport estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Muita expectativa. Como é que estão os preparativos do Sport? Apesar da derrota, o Sport segue na Copa do Nordeste, mas vem aí o Campeonato Brasileiro, tão esperado Brasileirão. Tão esperado, mas também com a torcida tremendo, viu? Tremendo, porque se for comparar essa última performance do Sport contra o Altos, dá medo, dá pesadelo. Mas vamos lá. O Sport já começou os preparativos para este primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, lá no CT do Iparapibe. Lembrando que o Sport entra em campo contra o São Paulo neste sábado, dia 29 de março, às 18h30, lá no Morumbi. Nesta sexta-feira, 20 de março, a delegação seguirá a viagem para São Paulo. Vai seguir viagem direto para São Paulo. O Leão segue na tendência de não poder contar com Albert, Rodrigo Atêncio e nem Titi Ortiz, que estão todos entregues ao departamento médico. O Sport entra a partir de agora com uma grande sequência de jogos. Acompanhe comigo. Neste próximo sábado, o Sport vai jogar contra o São Paulo, às 18h30. Próxima quarta-feira vai ser a final do Pernambucano, contra o Retrô, na Ilha do Retiro. E depois desse jogo, da final do Pernambucano, no outro sábado, o Sport volta a jogar na Ilha do Retiro contra o Palmeiras. Então é uma sequência, né? Para quem teve uma semana de folga assim, só para treinar, agora não, é jogo em cima de jogo, viu, Adriano? Bom, é o que a gente espera, né? Jogo em cima de jogo. O time tem que estar preparado porque vem pedreira pela frente. A gente está falando aí dos melhores times do Brasil, principalmente do centro, São Paulo e Rio de Janeiro, ali onde se concentram os maiores times e as maiores torcidas do Brasil. Vamos esperar que o Sport saia dessa fase de não acertar os gols, né? E mirar bem o centro da barra e fazer aquilo que o torcedor gosta, né? Gol! Pois é, Adriano, até gol de bunda a torcida quer ver, mas infelizmente o negócio tá rosto, viu? E fora, viu, Adriano, desse Rio-São Paulo, também a gente não é para negar que esses clubes estão com um orçamento infinitamente maior do que o Sport, com grandes craques, mas o Sport é preocupante, porque as peças que a torcida está esperando que venha para somar ainda não decantaram. Carlos Alberto é um deles. Pablo, apesar de saber fazer gol, a gente nota que quando ele entra no primeiro tempo, ele não compensa. Quando ele entra, às vezes, em segundo tempo, às vezes faz uma gracinha, mas a gente nota que faz um jogo bom e no outro faz um jogo totalmente diferente. Pepa, pelo amor de Deus. Bote o pé desse pessoal na forma para ver se finalmente faz o que a Adriano pediu, para acertar esse bendito gol. Bom, então é o seguinte, quero lhe convidar para sábado a gente fazer a nossa segunda live, né? Logo após o jogo do Sport. A gente espera que você apareça, tá certo? Adriano Cordeiro. Olha, eu acho que não vou poder comparecer não, porque sábado agora eu vou estar num compromisso. Mas eu estarei aqui torcendo, que eu sei que vai ser uma live muito boa com os amigos aqui do Por Dentro do Lance. Eu estarei assistindo, viu? Depois.
Obrigado então, Sérgio, um abraço para você e até a próxima, se Deus quiser então. Até a próxima e espero com menos sofrimento. Por dentro do lance. Muito bem, galera, a gente traz para você os próximos jogos do Esporte Clube do Recife, o esporte que estreia no próximo sábado, dia 29, às 18h30, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ele enfrenta o São Paulo. Já pelo Campeonato Pernambucano, joga a última partida da final na próxima quarta-feira, dia 2, às 21h30, lá na Ilha do Retiro. Por dentro do lance. Bom, galera, a gente chega agora para falar com Orlando Sérgio, fazer um resumo aí, Esporte Náutico Santa Cruz e Seleção Brasileira. Orlando Sérgio, seja bem-vindo. Valeu, obrigado, Adriano. Bem-vindo você também, internauta, obrigado por estar conosco. Vamos falar de futebol. Eu quero começar sobre a Seleção Brasileira, mas de uma maneira assim, muito rápida, viu, Adriano? Não é porque resultado como aquele, 4-1 para a Argentina, a gente não quer passar muito tempo conversando não, né? Mas eu não quero nem falar sobre o jogo. Quero dizer que 4-1 da Seleção Brasileira é só mais um retrato, é só mais um acontecimento da história do futebol brasileiro que a gente gostaria muito que fosse mentira, que não fosse verdade, né? Que não fosse real. Desde o 7-1 aqui no Brasil contra a Alemanha numa Copa do Mundo, que a gente vem acumulando vergonha, que a gente vem acumulando jogos ruins, desempenhos pífios nas Copas do Mundo, nas Copas Américas, né? Jogos amistosos. Há muito que não vemos uma seleção brasileira jogar para a gente com orgulho e com vontade mesmo parar na frente da TV com uma cervejinha gelada, rodeado de amigos, né? Vestindo verde e amarelo, porque a gente quer ver o jogo da seleção brasileira. Isso já acabou faz muito tempo. Não vamos dizer que acabou, mas há muito o brasileiro não tem essa satisfação de assistir um jogo da seleção brasileira. Resultado de muitas coisas negativas do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol que dirige, né? Um presidente que se mantém no cargo, sabe-se lá como, que sabemos, né? A maneira como conquista o voto dos presidentes das federações, os próprios clubes, da maneira como são geridos, é uma soma de tanta coisa errada que resulta, no mínimo, nesse 4-1 que nós assistimos na última terça-feira. Uma vergonha. Por dentro do lance. Orlando, a gente sabe que a seleção brasileira aí tem muito que melhorar, mas você acha que a responsabilidade está nos jogadores, na comissão técnica ou realmente na diretoria? E outra, o Brasil se classifica para a Copa 2026? Começo respondendo essa última pergunta. Acho que sim, porque se antes já seria natural que a seleção brasileira se classificasse para a Copa do Mundo, agora, classificando 6 das seleções que estão disputando a eliminatória, se classificam. Não acredito que o Brasil ficaria em 7º lugar, 8º, etc. Então, o Brasil, sim, se classifica para a Copa do Mundo. Agora, Adriano, a maneira como são escolhidos os treinadores, a maneira como são convocadas, né, a seleção brasileira, os jogadores escolhidos, isso aqui nos coloca a dúvida se pode estar atrás dos maus resultados recolhidos, né? Como eu falei, tem muito a ver da desorganização do futebol brasileiro, mas também falando em seleção brasileira, o que se diz é que, por exemplo, 9 dos jogadores convocados para essa última seleção brasileira pertencem a um empresário. Mas é no mínimo estranho. Depois, falam que os jogadores convocados são, digamos assim, imposição dos patrocinadores. Será isso mesmo? Se for, mais um fator
para que não dê bom resultado. Mas ainda tem um que eu gostaria de acrescentar. O jogador convocado para a seleção brasileira quer jogar na seleção brasileira? Pode parecer uma pergunta estranha, mas nós somos de um tempo em que o jogador, quando era convocado para a seleção brasileira, isso era o ápice da vida profissional dele. Ele se orgulhava, ele se alegrava e ele ia com muita vontade compor aquele selecionado. Hoje a gente já não vê isso, né? Nós, por exemplo, um dos jogadores mais falados, que teoricamente seria da seleção brasileira, seria com toda certeza o titular, que é o Neymar, faz 2 anos que não joga na seleção brasileira e no futebol geral, até por conta de contusão, mas outros fatores mais. E ele continua sendo o jogador, digamos assim, mais famoso do Brasil. Falam mais dele até do que os que estão jogando. Isso mostra muito, né, de que se a seleção brasileira que está entrando em campo, está entrando com vontade de jogar. A gente não tem dúvida que o Vini Júnior joga muita bola, o Rodrigo joga muita bola, o Alisson é um excelente goleiro, o Bento é um excelente goleiro. Todo jogador que está ali são bons. Nós sabemos disso porque eles atuam muito bem lá fora nas suas equipes. E até aqui também, como o Gerson, né? O Wesley, até muito novo, né? Participou já desse jogo. Mas eu volto a perguntar. Eles têm essa muita vontade, muito orgulho de estar na seleção? É tanto dinheiro que se ganha jogando futebol hoje, Adriano, que eu tenho a impressão que jogar na seleção brasileira deixou de ser o sonho de muitos jogadores. Por dentro do lance. Como diria nosso amigo Sérgio Nascimento, uma semana triste para o futebol brasileiro, para o esporte do nosso amigo Sérgio. Eu queria falar com você aqui a respeito desse jogo do esporte. O esporte perdeu, está na vice-liderança, mas continua forte aí na Copa do Nordeste, né? Com certeza. O torcedor rubro-negro está chorando de barriga cheia, rapaz. Toda partida que quer jogar, quer ganhar, isso é normal do torcedor. Normal do torcedor. Mas a gente, na condição de comentarista, a gente tem que olhar a condição do treinador, né? Colocar no lugar dele. Eu acho, novamente, né? Como eu disse no programa passado, lembra quando eu falei do time que o Pepa escalou para jogar contra o Vitória semana passada? Acho a situação parecida com a de agora, né? O que o Sport colocou em risco? O torcedor queria que ele jogasse para ganhar, para ser o primeiro colocado do grupo. Isso representa muito pouco para o trabalho profissional que o Pepa tem que fazer no Sport, certo? Veja só, vou lembrar a torcida do Sport. É bom ganhar? Vai fazer a finalíssima com o Retrô? É claro que o torcedor do Sport quer ganhar o Campeonato Pernambucano e vai ganhar. Fique tranquilo quanto a isso. Na Copa do Nordeste, tinha que ser primeiro colocado do grupo? Não. O Pepa está trabalhando agora, mas pensando na competição duríssima que começa já no próximo sábado, dia 29, contra o São Paulo, que é a Série A do Brasileiro. Aí alguém vai dizer, mas ele está testando o time? Bom, você pode usar esse termo, testando, mas ele precisa saber o que é que ele tem para utilizar em cada jogo. Então, Adriano, o Sport tem um meio-campo que a gente já sabe que é titular, né? Que é o Rivera, Sérgio Oliveira, o Lucas Lima. Mas será que o torcedor do Sport quer que o Sport vá para a Série A com um time titular e não com um elenco? Então é quando a gente começa a compreender quando o Pepa disse que tem 22 titulares.
Porque ele precisa ter 22 titulares, né? Quando o Rivera não puder jogar, e ele olhar para o banco e o Fabrício Domingues ser esse jogador que vai entrar e vai, no mínimo, manter um esporte ativo, um esporte marcando no meio campo. Lucas Lima precisa ser substituído, ou na próxima partida, por algum motivo, não pode jogar, quem que vai entrar no lugar dele? A gente sabe que o substituto natural é o Artêncio, que está machucado, mas só tem ele, né? Então, o Johan, que não correspondeu até agora, precisa mostrar que é jogador para entrar no lugar daquele, entre aspas, titular e cumprir o mesmo papel. Ou seja, manter o Sport na alta. Se o Sport entrar na Série A com apenas 11 jogadores, bons jogadores, titulares, mas não tiver reserva à altura, ele já começa a correr risco de fazer um campeonato para não cair. Eu acho que nós não queremos isso. Por dentro do lance. Orlando, e a gente quer saber o seguinte, né? Campeonato Brasileiro chegando, o Sport está bem preparado, estreia sábado contra o São Paulo, lá na casa do adversário. O que é que você vê aí promissor para o Sport, essa primeira partida, ou uma partida para ajustar os ponteiros? Olha, eu vou dar uma animada na torcida do Sport. Para mim, o Sport tem um time e alguns bons reservas para fazer uma boa Série A, né? O Sport tem time para encarar São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino, Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, todo mundo. Agora, é um campeonato de 38 rodadas. Por isso que não pode entrar no limite, né? Ter um time, tem que ter elenco. Eu acho que para essas próximas rodadas, Pepa já sabe qual é a sua melhor equipe. Não acredito que Pepa vai inventar contra um São Paulo, contra um Palmeiras, não, né? Pode até, por necessidade lá na frente, poupar alguns jogadores contra adversários que a gente sabe que teoricamente são mais fracos. Mas de início ele tem time para competir de igual para igual e vai para São Paulo para jogar e buscar 3 pontos. Se vai conquistar é outra história, mas tem time para isso. Tranquilo. E o Santa Cruz, vamos falar do Santa Cruz, também está se preparando aí para a série, o Campeonato Brasileiro da Série D, é isso? Verdade. O campeonato que começa dia 12, 13, né? O Santa Cruz deve jogar dia 13 contra o 13 em Campina Grande, né? Já na primeira rodada da Série D. E o Santa Cruz segue se preparando, né? Treinando todo dia. Próximo sábado, coincidindo aí, né? O dia que o Sport estreia lá na Série A, o Santa Cruz faz um amistoso lá em Alagoas, Arapiraca, contra o Asa. E aí, olha só, para saber o que é que ele tem no elenco, para movimentar os jogadores recém-chegados e os que já chegaram um pouquinho mais cedo, mas que ainda não atuaram, pelo menos por muito tempo, no Campeonato Pernambucano, em alguns jogos. E até tem notícia nova, viu, Adriano? O Santa Cruz hoje dispensou o seu 3º atleta. Já havia dispensado Rafinha, depois o Everton Felipe, um atacante que inclusive marcou contra o Central, e hoje confirmou a dispensa, né? Negociou a rescisão de contrato com o Esquilo, aquele mesmo que fez o gol da vitória do Santa Cruz sobre o Sport. Então são já 3 jogadores dispensados, mas tem mais. O diretor de futebol do Santa Cruz, Arley Menezes, promete aí dispensar pelo menos 10. Se for contando com esses, então tem pelo menos mais 7. Notícia boa aí para a torcida tricolor, né? Tá se renovando para começar com o pé direito. Orlando Sérgio, a gente agradece aqui seu comentário, sua paciência, que o dia hoje foi complicado. A gente fala paciência, mas não é o jogador do Sport não, tá? Suas considerações finais, e já lembrando, né, que a gente tem nossa live pós-jogo, a estreia do Sport
competição do Campeonato Brasileiro no próximo sábado e você é nosso convidado, tá? Que coisa boa, rapaz. Olha, eu gosto muito daquelas lives e eu tenho certeza que o internauta também gosta, viu? Então, internauta, marca aí na tua agenda no próximo sábado, por volta ali de 20 horas, não é isso, Adriano? A gente faz uma live, todos os componentes deste canal, por dentro do lance. A gente faz um pós-jogo, pós-estreia do esporte no Campeonato Brasileiro. Eu também falo aí da participação do Santa Cruz nesse amistoso, vai ser muito legal. Então esperamos você na live do próximo sábado. Eu, você, Adriano, Sérgio, Enaldo, Eduardo Gadelha, vai ser muito massa. Vem com a gente e fica por dentro do lance. E o torcedor, né, pode comentar também, não é isso, Orlando? Mandar suas perguntas, a gente vai estar respondendo. Bom, mais uma vez, agradeço a sua participação, suas considerações finais aqui no programa. Obrigado, Adriano. Espero ter contribuído com os meus comentários. Gostaria muito que você, internauta, deixasse seu comentário aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever. Nós queremos chegar aos nossos 500 inscritos rapidinho. E você vai nos ajudar para isso, tá bom? Vem com a gente. Fica por dentro do lance. Bom, galera, e a gente chega agora para você com a classificação da Copa do Nordeste. Em primeiro lugar está o Vitória, no grupo A. Em segundo, o Esporte Clube do Recife, seguido pelo Ferroviário, que está em terceiro. Fortaleza em quarto, quinto, CRB. Em sexto, Altos. Em sétimo, Motoclube. E em oitavo, Souza da Paraíba. Pelo grupo B, a gente traz a classificação. Em primeiro lugar está o Bahia, seguido pelo CSA. Em terceiro está o Ceará. Em quarto, o Náutico. Em quinto, o Confiança. Em sexto, o América do Rio Grande do Norte. Em sétimo, o Juazeirense. Em oitavo, o Sampaio Correia. Por dentro do lance. E a gente chega ao final de mais uma edição do programa Por Dentro do Lance de hoje. Já agradecendo a você que se inscreveu em nosso canal, que curtiu, que compartilhou, chamou os amigos, ficou com a gente até agora. Aquele forte abraço. Também mandar um abraço aqui para nossos amigos e colaboradores. Nosso amigo China, lá do Seu Frango Frito. Também nosso amigo Júnior, da M2 Veículos. O pessoal lá da Farmácias FTP. Um abraço também para Fábio Vicente Despachante. Nosso amigo Luciano, da Elétrica Lima. A galera lá da Docilande, melhores trufas de Recife, tá bom? Nosso amigo Samuel, também da Ortodontia Império. Um abraço para meu amigo Paulinho, da Quibolinhos. Toda a galera lá do Eclipse Motel. Um abraço também para a equipe lá das maquininhas PowerPay. E para você, um forte abraço e até a próxima.